Acredita, tá bom? A respeito do credo, aquilo que cremos, a nossa confissão de fé, tá bom? Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Aqueles que forem achando, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Quinta-feira minha esposa vai estar pregando aqui na igreja, tá bom, irmão? Na campanha. Ela está resolvendo algumas situações ali com o irmão Francione, alguns jovens, a respeito da nossa rede de casais, tá bom? 2 Timóteo 3,14, quando acharem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo no nome do Senhor Jesus. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Papai querido, essa noite nós estamos no culto de ensinamento, Senhor, para receber a Tua palavra, meu Deus querido, para recebermos, Papai querido, maná vindo do céu, conhecimento do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Nos ajuda, nos faz nos concentrar, meu Deus querido, para que esta noite possamos aprender mais de Ti, no nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. A igreja pode se assentar. Diácono Adanias, a minha esposa vai chegar com alguns materiais, aí fale para ela deixar aí mesmo, que é para não atrapalhar o culto, tá bom? Tem muita coisa, acho que ela vai dar umas 2 viagens aí com o irmão, tá bom? Mas vamos lá. Querido, o primeiro credo da nossa igreja, o que é credo? Aquilo que a gente crê, tá bom? Então todo assembleiano crê. A igreja Assembleia de Deus há mais de 100 anos crê, tá bom? Então o primeiro credo é o seguinte: nós acreditamos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Nós acreditamos que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática, tá bom? Para a vida e o caráter do cristão. Pastor, de onde é que a gente tira isso, né? Todo credo, ele tem também uma base bíblica. Então, a base bíblica é o texto que eu li, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17, sobre as Sagradas Escrituras, né? Como é que funciona esse credo, né? Como é que funciona o nosso crer? Então é o seguinte: cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação escrita por Deus, ok? Então, isso é o nosso crer, e a gente ensina, tem que ser ensinado nos púlpitos da nossa igreja, principalmente nos cultos de ensinamento bíblico, tá bom, irmãos? A gente, além de crer, ainda ensina. E a gente crê que é a única revelação dada por Deus e pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, tá bom? E o que Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de palavra de Deus. Então o próprio Cristo, ele vai dizer que essas Escrituras é a palavra de Deus, tá bom? Então não existe outro livro, não existe outra revelação, tá bom, irmão? A base doutrinária e de credo dessa igreja, tá bom? É a Bíblia Sagrada.
não tem manual, não tem algo acrescentado, independente das estratégias que nós utilizamos, né? Tem manual disso, tem manual daquilo, mas todo manual ele tem como base propulsora a Bíblia Sagrada. Então a nossa única revelação escrita, digna de ser ministrada, pregada, lida e ensinada, é a palavra de Deus. Quando estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Nós acreditamos que os livros da Bíblia foram produzidos sobre a inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, tá bom? Vai estar escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que é inspiração? Inspiração, ok? Significa que as escrituras foram respiradas e sopradas por Deus, tá bom? Para o escritor da época. Só para vocês entenderem o que é inspiração. O próprio Deus, ele soprou, ele distinguiu de qualquer outra literatura e se manifestou, né, com seu caráter sui generis. O que é isso? A escritura e todos os livros que nós temos na Bíblia Sagrada veio a nascer através do Criador, que utilizou pessoas para que elas fossem escritas. Então, ela teve o seu começo pela mão do próprio Deus, pela intervenção do próprio Deus, que se utilizou de pessoas, tá bom? As escrituras sagradas são de origem divina. Os seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Verbal, Deus, né? Inspirando, se utilizando, e plenária, nós acreditamos que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Então não existe aqui uma palavra, né? Não existe aqui nada a qual Deus ele não interviu. Então esse é o nosso credo. Olha o que vai dizer 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Ele vai dizer assim: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós acreditamos que toda a Bíblia Sagrada, nada foi pela vontade de Mateus, nada foi pela vontade de Paulo, nada foi pela vontade de homem algum, mas toda a palavra foi expirada, soprada, respirada. Houve intervenção divina, meus irmãos, do próprio Deus, para que a sua palavra venha e tivesse e existisse. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ainda sobre as Sagradas Escrituras, o que a gente entende aqui? Que Deus soprou nos escritores as Sagradas Escrituras. Eles poderiam ter capacidade intelectual, eles poderiam ter personalidade, mas o próprio Deus soprou, não como marionete, tá bom? A gente acredita que é verbal e plenária, mas Deus se utilizou também da personalidade, das características do escritor, dos autores, tá bom? Mas de uma forma que o próprio Deus tomou o controle para que esta palavra fosse inerrante. O que é inerrante? Uma palavra que não contém erro, ok? De forma alguma. Depois, eu vou abrir um parênteses aqui, bem rápido mesmo, porque não estava aqui no script aqui. Mas o que acontece? Muita gente vai dizer que a Bíblia que nós temos hoje, ela tem uma péssima tradução. A historicidade vai dizer que João Ferreira de Almeida, não era para mim falar isso, mas eu vou falar. João Ferreira de Almeida, quando traduziu a primeira vez a Bíblia, foi tão paupérrima, uma tradução tão pobre, que foi jogada fora. Só para você ter uma ideia, essa Bíbliazinha que você carrega aí,
O cara que escreveu ela, João Ferreira de Almeida, escreveu de uma forma tão errônea que teve que ser jogada fora a primeira tradução. Aí você já tem um impacto. E todas as traduções que nós temos, elas vão passar por correção. Agora compreenda uma coisa é pegar uma Bíblia do hebraico e traduzir para o português. Dentro da semântica vai ter variante. Dentro da semântica, para o português, vai ter e vai faltar e tem que ser colocado, tá bom? Em concordâncias verbais. Então o que acontece? Alguém vai dizer, mas isso aqui está errado, isso aqui não significa isso. Irmão, isso não varia de forma alguma as verdades bíblicas. E qual é a verdade bíblica? Que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz para nos salvar, derramando o seu sangue. Essa é uma verdade que não pode ser mudada. E não é o tio, não é um não é uma concordância verbal que vai tirar essa verdade da Bíblia Sagrada, porque ela é inerrante. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então muita gente vai atacar a Bíblia nesse ponto aí, por causa da má tradução, né? Concordo, até concordo, e quando eu vou para os originais a gente encontra realmente variação, mas nada mudou, não interfere em nada o plano de Deus, não interfere em nada a mensagem central da Bíblia, que é Jesus como nosso Salvador. Isso aí não interfere em coisa alguma, amém? Vamos lá. É interessante que esses autores, a qual foram soprados, né, a inerrância, a inspiração bíblica para esses homens, os quais viveram numa região e época e histórias diferentes, né? Quem lê a Bíblia toda pensa que foi escrito somente por uma pessoa, mas a verdade é que os autores viveram em épocas, né, viveram em regiões diferentes, tá bom? Tiveram culturas diferentes e a cultura influenciou na composição do texto, tá bom? Exemplo, Amós era um boiadeiro. Aí ele vai escrever lá na carta de Amós, né, que o povo de Israel é como se fosse as vacas umas vacas formosas. Mas por que ele vai se utilizar disso? Porque ele era boiadeiro, ele cuidava de vaca, né? E para ele uma vaca bem formosa, bem bonita, leiteira, né? Era uma vaca sadia. E ele dizia assim, o povo de Israel é assim também. Então cada autor vai se utilizar do seu ambiente, da sua cultura, da sua localidade, tá bom? Para receber também essas inspirações. Esses homens foram usados automaticamente, eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento. Você vai ver que Salomão tem uma personalidade e um talento. Ele para quem não sabe, o texto de Provérbios, né, o texto, né, de Eclesiastes, ele está no modo sapiencial. Como é que é isso, né? Ele está no modo de poesia, só que a gente fala poesia aqui no Brasil, tá bom? Lá na Bíblia Sagrada, nos originais, a gente fala sapiencial, né? Conhecimento poético, né? Como se fosse realmente uma poesia. Então, é a característica de Salomão. Quem vai escrever, né? Juízes, quem vai escrever 1 Samuel, 2 Samuel, ele está contando uma narração histórica, tá bom, irmãos? Então, o que a gente entende a respeito disso? Que a personalidade e o talento Deus também usou na vida de cada escritor. A inspiração da Bíblia é especial, é única, não existindo um livro mais inspirado que o outro e menos inspirado. Então, Gênesis não é mais inspirado do que Marcos, e Marcos não é mais inspirado do que Gênesis. Então, toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é importante,
ok? E não pode ser colocado de lado nenhuma carta, não pode ser colocado de lado nenhum texto. Ah não, eu tiro a minha doutrina somente das cartas paulinas, eu não utilizo o evangelho. A Bíblia precisa ser utilizada como um todo. Então não existe um livro menos inspirado e mais expirado, no nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em todos os graus de inspiração e autoridade. Então todos têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Outra coisa, a Bíblia, ela tem uma inspiração especial e única. Eu não queria falar sobre isso, mas vou abrir um parêntese. Existe um livro dos Mormons, a qual eles dizem ser inspirados. Nós não acreditamos em nenhuma inspiração fora a Bíblia. Nós temos cartas e mais cartas. Eu sou um historiador. Então o que eu aprendo? Depois do século I, nós temos carta de Clemente, nós temos cartas de Irineu. As cartas de Irineu chegam a ser igualar as cartas de Paulo. Irineu vai escrever para Éfeso, Irineu vai escrever para Galáxia, Irineu vai fazer o mesmo trabalho que o apóstolo Paulo fez, escrevendo cartas, e se eu não me engano escreveu 7 cartas. Policarpo escreveu também carta. Nós vamos ter várias pessoas do pai da igreja escrevendo carta, só que o cânon bíblico se fechou em Apocalipse. Como estão entendendo? Diga amém. Então, por mais que aqueles homens tenham escrevido cartas para orientar, para doutrinar a igreja, nós não acreditamos, tá bom? A tradição da época não vai acreditar, os próprios pais da igreja não votaram, né? Eles colocaram as suas cartas, né, como uma doutrina, como um sermão, mas não inspirados por Deus. Nem eles mesmos aceitaram, tá bom, as suas cartas como sendo inspiradas por Deus. Exemplo, tem por aí pela internet, e é motivo até de chacota, né? O Evangelho de Tomé. Quando já ouviram falar no Evangelho de Tomé? Vocês pesquisam? Só o Robson que perde tempo na internet, né? Pesquisando sobre... Perde tempo não, tá bom, Robson? Ganha tempo. Quem lê o Evangelho de Tomé vai encontrar Jesus casando com Maria Madalena e tendo 5 filhos. Quem sabia disso? Ninguém? Ouviu falar. Pode estar escrito lá Evangelho de Tomé. A paleontologia, a ortopaleologia, né? A gramatologia, uma dessas áreas aí, não me lembro direito, já pesquisou e chegou à conclusão, nunca foi Tomé. Porque foi escrito lá pelo século IV, a não ser que Tomé tenha ressuscitado e tenha escrito, isso é impossível acontecer. Então colocar o nome de Tomé é tipo assim, porque se colocasse o nome de um apóstolo, ganharia peso, ganharia veracidade, só que já foi pesquisado e já foi batido o martelo que é falso, é mentiroso, não é um evangelho inspirado, é um evangelho gnóstico, tá bom? Eu não tenho nem como estar aqui perdendo tempo para te explicar o que é gnosticismo, tá bom? Quem quiser depois pesquise, ok? Mas vamos lá. Então nós acreditamos que só de Gênesis a Apocalipse é inspirado. Ah, pastor, tem o Evangelho de Tomé, tem o de Pedro, tem o disso, tem o daquilo, tem as cartas de Irineu. Você pode ler para preencher conhecimento, mas inspiração doutrinária é a palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de credo. Existe o credo apostólico, existe o credo bizantino, existe o credo da reforma, existe pelo menos 7 credos aí, e por incrível que pareça, né, o nosso primeiro credo assembleiano foi escrito por Gunnar-Vingre, quando ele escreveu o primeiro semente, né? Semente, que foi o primeiro livrinho que apareceu nas Assembleias de Deus, tá bom? Que ficou hoje conhecido como Mensageiro da Paz, é semente do alguma coisa. O Daniel Berg foi uma das primeiras pessoas a acrescentar credo à igreja. Por que é importante o credo? Porque pelo fator de ter várias denominações, né? E pelo fator de ter várias heresias, várias pessoas que se dizem ser Cristo, mas não são, vários estudos, aí a Assembleia de Deus, os apóstolos,
né? A igreja, no passado da história, ela resolveu fechar o seu credo, o seu crer, tá bom? Porque dentro da história vai ter teólogos, vai ter estudiosos que vão dizer que isso aqui não vale nada, né? Isso aqui não vale nada. Aí aberto vale alguma coisa, e quando você pratica, aí que vai valer algo, tá entendendo? Só que nós assembleanos, independente que esteja fechado, lá em cima da mesa, em qualquer lugar, é a palavra de Deus, e nós temos que ter respeito, reverência, até mesmo quando for ler, tem que ter postura. Tem gente que quer que Deus fale com ele, aí está lá só de cueca e abre a Bíblia, aí não, Deus vai falar comigo. Isso é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Isso é uma falta de respeito. Ela é inspirada, ela é de Deus, ela não pode ser manuseada de qualquer jeito ou de qualquer maneira, tá bom? Vamos continuar aqui. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante, completa, ela não precisa mais de nada. Inerrante, eu já falei o que é. Ela é completa, não precisa estar acompanhada de manual, não precisa estar acompanhada do livro dos Mormons, não precisa estar acompanhada de sentinela, não precisa estar acompanhada mais de nada. Ela é única, ela é completa, ela é infalível, palavra de Deus. Mexe até comigo isso aqui, né? Infalível. Eu estava um dia desse pregando aqui sobre alguma coisa, eu falei quantas profecias tinham sido cumpridas no livro de Isaías e quantas ainda iam se cumprir. Ah, pastor, Jesus não vai voltar mais não. Vai nessa. Ah, Jesus, ele não está nem aí não. Eu posso fazer o que eu quero. Vai nessa. A palavra de Deus vai se cumprir, meu amigão, queira você ou não. E tudo que acontece no nosso meio é cumprimento da palavra de Deus. É porque o crente está longe da palavra, aí ele se cega. Ele não lê a Bíblia, ele se cega. As coisas acontecem porque a palavra está se cumprindo. Se a gente fosse mais firmes e mais leitor da Bíblia, a gente ia ver que tudo que está acontecendo, pai se levantando contra filho, morte, assassinato, rebeldia, aí quando a gente vê isso na igreja, aí que a gente tem que ser mais crente. Eu digo, rapaz, está cumprindo, porque a palavra é infalível, não tem jeito, vai acontecer. Então a palavra de Deus, ela é perfeita, infalível. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 7: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Se existe, porque tem gente que diz assim: ah, eu não vou viver isso aqui porque isso aqui é demais para mim, eu não vou viver essa palavra porque essa palavra está me exigindo. A lei do Senhor é perfeita. Se existe alguém que não é perfeita, sou eu. É você que não quer obedecer a palavra de Deus, mas ela é perfeita, é digna, irmão, de ser obedecida, porque é Deus falando com o seu povo. Se existe alguma coisa que está errada em mim, se existe alguma coisa que está errada, é em você. Mas a palavra de Deus não. Ela é justa, ela é poderosa, e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Não tem para onde correr. A palavra vai se cumprir. A palavra de Deus que não pode ser anulada de forma alguma. João capítulo 10, versículo 35 diz assim: e as escrituras não podem falhar. Não pode falhar de forma alguma. Tudo que está escrito nela, a respeito da nossa conduta, do nosso viver, a respeito do futuro, do que ainda vai acontecer, irmã Adriana, vai se cumprir. Não tem jeito. E hoje não está difícil a gente enxergar essas coisas não. A gente só não enxerga se a gente não quiser. É só a gente olhar para o lado. Olha para o lado que você vai ver as coisas estão se cumprindo. Olha lá para onde você trabalha. Liga a tua TV no jornal, que tu vai ver essa palavra se cumprir todo dia. Louvado seja Deus. A estrutura da palavra, né? Adotamos o canô protestante. O que é canô, né? É vara de medir, né? Canô são os 66 livros, tá bom? A qual nós utilizamos como verdade. O que acontece?
nós acreditamos que esses 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo, eles são o canô fechado protestante. Por que eu digo protestante? Quem aqui já foi católico e já teve Bíblia católica em casa? Ou tem até hoje Bíblia católica? Alguém já teve uma Bíblia católica? Você vai perceber, que existe livros a mais, né? Existe livros a mais, né? Se eu não me engano, alguém lembra de um aí? Sabedoria a mais. Alguém lembra mais de algum? Macabeus 1 e 2. Seja o qual? Tobias. Você vai perceber que o nosso canô protestante, ele vai tirar todos esses livros aí, porque chegaram à conclusão, eu vou até dizer aqui, quando o canô fechou, no ano 327, mais ou menos, nessa data aí, demorou um bocado de tempo para fechar, mas em 327, tá bom, no concílio de Nicéias, esse canô vai ser fechado. O que acontece? Ele fechou, e ele foi abrir depois que Lutero fez a reforma protestante. As próprias pessoas que fecharam, depois vai ser as próprias pessoas que vão introduzir de novo. Isso é história, é só uma questão de raciocínio nosso, entendeu? Então o canô já estava fechado há muito tempo. Em 1517 esse canô, nós já éramos esse canô protestante. Mas para diferenciar os protestantes dos católicos, eles se reuniram e aquilo que eles tiraram, eles colocaram de novo. Aquilo que eles tinham como não inspirado, Diácono Robson, eles colocaram de novo, para poder ter base doutrinária para o purgatório. Olha só que coisa, isso aqui é história, eu não vou poder falar muito aqui. O que a gente aprende aqui dos 66? Vamos focar aqui nos 66 que são nossos. Os 66 foram inspirados por Deus, está divididos em duas partes: Antigo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1600 anos, tá bom? Então o Antigo e Novo Testamento, ele tem de historicidade aqui uns 1600 anos, aproximadamente. Foram escritos por 40 pessoas de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e épocas totalmente diferentes. Olha o que é que vai dizer Moisés em Êxodo capítulo 34, versículo 27. E disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Olha o propósito. Escreve essas palavras porque vai ser o concerto. Escreve essa palavra porque vai ser o concerto entre eu e Israel. Olha que interessante, Antigo Testamento. Jeremias, ele escreveu 800 anos depois. Olha só, aqui em Êxodo, quem escreveu foi Moisés. Agora vamos comparar aqui com Jeremias, que escreveu 800 anos depois. Em Jeremias 36, versículo 1 e 2, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nela todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti e desde o dia de Josias até os dias de hoje. Olha só, Deus inspirando, mandando e ordenando para que a gente tenha conhecimento dessa palavra. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 21, 5. Deus dá tanta importância para essa palavra, que no final do século da era cristã, no final do primeiro século, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ele vai dizer assim: e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, em vários textos aqui que eu estou dando aqui, Deus, ele vai se mostrar
e vai se revelar e vai dizer: escreve porque eu quero falar com alguém, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então esse é o motivo que nós acreditamos, é um dos motivos que nós acreditamos que não precisa de mais nada, não precisa de mais nada a não ser a palavra de Deus. Olha só, a pluralidade dos escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrito não comprometeram a sua singular homogeneidade, por se tratar do pensamento único de Deus. O que é isso? Você lê Gênesis e abre em Jeremias e dá a entender que quem escreveu esse negócio todo foi a mesma mão, foi a mesma pena, foi a mesma pessoa. Não é que é interessante? Interessantíssimo. Você abre num texto de Gênesis e depois abre no de Jeremias, 800 anos depois, e a palavra de Deus não perde a homogeneidade, não perde de forma nenhuma, porque o autor da Bíblia é Deus, é Deus, é Deus, é o Senhor que se revelou à humanidade, ao seu povo. Classificação, como é que é classificado aqui a palavra de Deus? O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes, tá bom? Primeira parte, a lei. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Aí nós temos livros históricos. Isso aqui é importante você saber quando você for ler a Bíblia. Aí quando você for ler, você entender aquilo que você está lendo. Isso aqui é lei, isso aqui é histórico. Então vou continuar. Histórico: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. Esses são livros históricos. Então, quando você abrir a Bíblia num desses livros, aí você vai entender: poxa, eu estou lendo aqui uma historicidade, porque a gente quer tirar a lei, quer tirar a doutrina de pedra. Não pode, né? Você tem que diferenciar o que é lei e o que é história. A Bíblia também, no Antigo Testamento, é dividido por livros poéticos. No português é poético, mas os teólogos tratam isso aqui como livros sapienciais, livros de sabedoria, ok? Vamos lá, poéticos. Qual é que a gente encontra aqui? A gente encontra Jó. Jó é um livro poético. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântares de Salomão. Nós temos também livros proféticos, que são profetas maiores e profetas menores. O autor que eu pesquisei aqui, ele nem dividiu, porque tem muita gente que pensa, né? Irmão, eu vi gente na faculdade, pastor, 40 anos de igreja, pastor, foi perguntar para o professor, isso eu já sabia há muito tempo, não dá nem para rir, que é até vergonha, mas eu já vi pastor levantar: ô doutor, por que tem profeta maior e profeta menor? Um era mais poderoso do que o outro? Na hora quase que eu cavo um buraco e me enterro. 30 anos de pastorado, ninguém ensina para um caboclo, então vamos aprender. Os profetas maiores, Robson, por que é profeta maior? Porque tinha mais o quê? Mais punho escriturístico. E por que é profeta menor? Porque o conteúdo era menor, somente por causa disso. Mas nenhum é maior ou superior do que o outro. Um escreveu mais, o outro escreveu menos. Aí se divide profetas maiores e profetas menores. Vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e até Ezequiel são considerados profetas maiores. São os profetas que mais escreveram, né? Isaías escreveu 66 capítulos. Meu Deus, 66 capítulos só de Isaías, ok? E os profetas menores começam em Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, e nós fechamos aqui o canô do Antigo Testamento com Malaquias, o canô do Novo Testamento. No Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte
e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E está dividido também em 4 partes. Um dia desse eu peguei, rapaz, eu não pego corda não, eu não gosto de debater com gente ignorante. Quando eu vejo que o cara está manjando, o cara manja pelo menos de alguma coisa de hebraica, eu entro para ampliar os meus conhecimentos. Mas um dia desse eu peguei corda. O cara disse assim para mim que Mateus, Marcos e Lucas era Antigo Testamento. Eu me tremi todinho. Digo, sai de mim, né? Aí eu me tremi todinho. Eu digo, me prova. Aí ele foi lá em Hebreus e disse que o testamento só é válido quando o testador morre. Aí eu, me perdoe. Na hora eu peguei e fiz um áudio. Digo, tu não sabe nem ler a Bíblia, animal. Só para te ter uma ideia, não tinha ninguém atrás de Jesus e o cara estava escrevendo ali o que Jesus estava fazendo, não. Mateus, Marcos, Lucas, João foram o livro mais, o evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, foi escrito aproximadamente 10, 15, até mesmo 20 anos depois da morte de Cristo. E o cara vem dizer que não estava valendo porque o testador ainda está vivo. Aí eu tive que dizer para ele, em Marcos, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e estava na glória há muito tempo, meu irmão. Então tem gente que quer interpretar a Bíblia da sua mentalidade, do seu jeito. Isso é uma problemática, tá bom? Então, todo o evangelho é inspirado. Eu não posso, aí ele também, é bom falar sobre isso aqui, ele alegou que a Bíblia não pode viver nos evangelhos, no ensinamento nenhum de Cristo, porque é tudo da lei. Aí ele disse assim, que a gente tem que viver no ensinamento do apóstolo Paulo. Eu digo, tá bom, cheiroso. Não tem como eu pegar tudo que Cristo ensinou e jogar fora na lata do lixo. Então muito cuidado, irmão, porque isso é novo, isso está sendo debatido em vários lugares. Isso acaba confundindo a mente e o credo da nossa igreja. Tá bom? Então dentro da Assembleia de Deus nós acreditamos, sendo Gênesis, Apocalipse, sendo Mateus, sendo Marcos, tudo é inspirado por Deus, tudo vai tirar ensinamento, e principalmente o Novo Testamento, que é a nova aliança, que aí pertence diretamente a nós, tá bom? Eu tenho o Antigo Testamento como historicidade, eu vou ler ali para me aprender, aí tem como sombra, a gente vai tirar algumas características do homem de Deus, mas a minha vida doutrinária, ela começa no Novo, tá bom? Começa em Mateus, naquilo que Jesus vai ensinar, ama os teus inimigos, não prostitui. Aí vai lá para Paulo, que ele diz não fornica, não se apega às obras da carne, que é porfia, desobediência, fornicação, adultério. Tudo isso vai levar a pessoa para o inferno. Então, isso eu preciso viver. Isso é que é doutrina. O que a gente aprende aqui do Novo Testamento? São 27 livros, estão divididos, né? Aí volta a repetir, foram produzidos depois da morte e ressurreição de Cristo, depois da morte. E tem um doutor que ele vai dizer o seguinte, que, diaconisa Rita, não foi escrito tudo. Ixi, eles pegaram e colocaram as partes o quê? Principais. 3 anos e meio era muita coisa, tinha muita coisa que Jesus fez, só que eles pegaram as partes principais, né? As partes mais importantes, mas muita coisa aconteceu nesses 3 anos e meio, em que Jesus passou entre as pessoas, tá bom? Ok? Vamos lá. O Novo Testamento está dividido em evangelhos. Existe os evangelhos sinóticos. Alguém já ouviu falar em evangelhos sinóticos? Que são evangelhos que são o quê? Parecidos. Aqui ele não dividiu não, mas eu vou ensinar. Vai que alguma vez vocês precisam disso, né? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que são considerados evangelhos sinóticos? Porque eles se parecem, né? Eles têm assuntos que vão se repetir entre eles com maior facilidade. Qual é o evangelho que é diferente de todos os outros? O de João. Você vai ver Mateus usando genealogia,
você vai ver Marcos usando genealogia, você vai ver Lucas usando genealogia. Aí como é que João começa o evangelho dele? Como é que João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí ele deixa bem claro: olha, não vou aqui provar de onde veio, não estou aqui para provar não, eu estou aqui para declarar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele estava lá na criação, e Ele se fez carne e viveu entre os homens. Dê uma salva de palmas para ele. João vai chutar o pau da barraca e vai declarar quem Ele é. Quem Ele é, né? Existem vários debates que eu entro, né? Agora eu tô para ficar doido, eu estou debatendo agora com judeu, né? Digo, eu já debati com várias pessoas, agora eu vou deixar os judeus perturbados, né? Aí eu tô debatendo com alguns judeus, aí ele diz assim, né? Aí eu digo assim: como é que tu acredita a respeito de Cristo? Aí ele diz assim: eu acredito que Cristo é muito importante. Eu digo: mas o que? Aí eu fico cutucando com vara longa, né? Mas o que Ele é? Digo: Ele é uma pessoa importante. Digo: mas Ele é Deus? Aí ele falta falar em me amaldiçoar. Ele diz: isso é anátema, dizer que Jesus é Deus, Deus só é um. Aí eu digo: é mesmo, é? Pois eu vou te dar um texto aqui para tu traduzir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu pergunto: quem é esse verbo? Aí ele sai. Aí eu ganho o debate, ele vai embora, porque não tem como, a não ser que ele rasgue esse pedaço da Bíblia aí, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e agora o verbo é Deus, Jesus Cristo, tá bom? Então ele é considerado Deus, louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico, do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Aí nós temos epístolas, aqui não foi dividido, mas nós temos epístolas paulinas e epístolas universais, tá bom? Mas eu não vou dividir não, vou continuar aqui como o autor está dizendo aqui. Quais são as epístolas, né? São cartas, né? Exemplo, existe cartas para Roma, existe cartas para Gálatas. Cada carta vai ser direcionada a uma igreja, mas tem cartas que são cartas universais. Exemplo, 1 João, 2 João, 3 João, né? 1 Pedro, 2, são cartas universais, endereçadas a todos, mas existem cartas específicas, né? Exemplo, as cartas paulinas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo é considerado uma carta universal. Tito é uma carta direcionada, né? Somente a uma pessoa. Filemão somente a uma pessoa. Hebreus é considerado uma carta universal. Tiago é considerado uma carta universal. 1 e 2 Pedro é considerado uma carta universal. 1, 2 e 3 João. Judas é considerado uma carta universal. Pastor, e o Apocalipse? Ela é única. Essa daí deu trabalho para colocar no canu, porque aparecem 3 tipos de João. Tem o João que andou com Cristo, tinha um João que era presbítero em Éfeso, e tinha um João que era evangelista. Isso aí deu um problema terrível, demoraram muito para colocar no canu. Diz que foi o livro que mais demorou, bateram cabeça, passaram vários e vários anos pesquisando, encontrando e chegaram à conclusão que era inspirada por Deus. E quem escreveu foi o apóstolo João. Mas tiveram essa problemática aí. Mas foi a última a entrar no canô bíblico. É considerado inspirado, mas foi a última, tá bom? Estou trazendo até essa informação aqui para vocês. Foi a última, devido à dificuldade. E tem gente que quer interpretar, né? Tem um pessoal aí quer interpretar o Apocalipse como se fosse fácil. Quando eu abro o Apocalipse, digo: meu Deus, é difícil pregar em Apocalipse, é difícil. O dia desse eu estava até lá na casa da Rebeca, né? Uma pessoa veio perguntar o que era. Eu digo: Rebeca, isso aqui é quase ser mesmo, mas eu vou te dar uma pequena introdução aqui de alguma coisa aqui, entendeu? A respeito do Apocalipse. É difícil, é complicado, tem coisa alegórica, tem coisa que começa
né, nos capítulos de 1 a 5, e vai se revelar lá no 15 e 17. Aí se a gente levar sistematicamente o Apocalipse, a gente vai cair em erro. Então a gente tem que pegar um pouquinho ali, aí vai para lá, aí vem para cá, retorna de novo, tá entendendo? Para poder sair com uma interpretação com qualidade e sem inerrância. Mas é o único livro de revelação, tá bom? Até mesmo revelação, profético, é o único livro do canô bíblico do Novo Testamento que é o livro de revelação. Vamos lá. Qual é o propósito da Bíblia? Tá bom? Nós, assembleanos, nós acreditamos que existe 2 propósitos nas Escrituras Sagradas. Primeiro propósito: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Ok? Então, se existe uma conduta a qual nós cristãos nós temos que seguir, essa aqui. Não tem jeito. Então, quem aqui já recebeu 7 passos? 7 passos parece brincadeira, né? Quem já recebeu? Os 7 passos é Bíblia pura, né? Quando eu fui dar os 7 passos pela primeira vez, eu fiquei até transtornado. Eu digo, meu Deus, porque deixa textos para decorar enorme, né? Deixa leituras de 3, 4, 5 capítulos. Aí quando vai lá para a 5ª lição, aí já fala para a pessoa que está sendo discipulada decorar texto. Ó, decora esse texto aqui, decora esse outro, né? Então, quando você termina os 7 passos, por incrível que pareça, você também já quase leu o Novo Testamento quase todo. Não é que o discipulado dos 7 passos é importante, né? Olha, lição para ti, tu vai ler aqui do capítulo 10 ao capítulo 20, e semana que vem, aí a gente volta aqui. Então, os 7 passos ele é uma estratégia para a pessoa ler o Novo Testamento, né? Tem gente que eu já vi que disse, pastor, eu desisti de ler a Bíblia. Digo, por quê, rapaz? Porque quando chegou lá em Levítico, lá em Deuteronômio, lá, eu não aguentei mais, é coisa demais, eu não entendo nada. Eu digo, meu irmão, tu está lendo errado, né? Você tem que começar a ler a respeito da obra, da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Então, até nisso nós temos que orientar as pessoas que nós estamos discipulando. É por isso que existe os 7 passos. Logo de cara, nós vamos mostrar para o discipulando, né, que ele tem que ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João, uma leitura menos pesada, mais esclarecedora, e aquilo que ele precisa, né, para ter uma vida transformada e mudada, conhecer o Cristo, tá bom? Vamos lá. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou-se a si mesmo pela palavra. Olha o que vai dizer aqui Hebreus capítulo 1, versículo 1, isso aqui é tremendo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Eu posso até me precipitar aqui em falar, diácono Amarildo e diácono Luiz, que quiserem pode até me corrigir depois no particular, mas eu acredito que peso maior são os ensinamentos de Cristo, entendeu? Tem gente que se apega muito em Antigo Testamento, ao que o profeta falou, ao que Deuteronômio falou. Eu vou direto para o camarada que cumpriu a lei. Aleluia! Está entendendo? O próprio profeta que está escrevendo ali, ele teve falhas, não cumpriu a lei toda. O próprio homem que está escrevendo o Antigo não teve capacidade de cumprir a lei. Quem foi que cumpriu toda a lei? Jesus Cristo. Ele ainda vai revogar, ainda vai dizer mesmo assim, é interessante que ele vai dizer assim, né? Aquele que se deitar com uma mulher é adultério, está na lei. Aí o que ele vai dizer? Eu vos digo mais, aquele que olhar para alguém com um sentimento de desejo, esse já adulterou com ela. Irmão, eu penso nisso, às vezes eu fico perturbado. É por isso
que a gente precisa orar diariamente, precisa confessar os nossos pecados diariamente. Tem gente aí que ficou bolado agora, né? Então o que acontece? É uma palavra dura ou não? Jesus, olha, não precisa praticar não, não precisa fornicar não precisa estar levando a tua namorada para motel não, tu só pensou. E outra coisa, irmão, Deus é amor. Ele te salva, Ele te muda, Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Se tu tivesse babujando todo de sangue, a carreta já tiver passado por cima de ti, e só o babujo de sangue, e tu pensar na hora do teu pecado, e dizer assim, poxa Senhor, se eu fosse mais obediente, me perdoa, porque eu não estava vivendo uma vida cristã. Eu acredito, pela minha fé, que tu pode ser salvo, mas todo pecado tem a sua consequência. O pecado ele gera o quê? A morte. Se gera a morte do cara que está lá de fora, imagine do caboclo que está aqui dentro. Imagine da pessoa que está aqui dentro. E Deus ainda demais, porque tem gente que não entende o Deus da Bíblia. Tem gente que não entende. Deus ainda vai dizer, de mim ninguém escarnece. Sabe o que Deus está dizendo? Não venha querer bagunçar comigo não, que o buraco é mais no fundo. Não venha querer bagunçar comigo não, né? Eu estou dentro da palavra aqui, que é para a gente entender que tudo aquilo que Jesus falou precisa ser vivido. Nós precisamos dar crédito para isso, irmão. Tem gente que não está mais dando crédito para a palavra de Deus. Deus falou nesses últimos dias pelo seu Filho, e nós estamos perdendo o temor. Tem gente levando Deus no pagode. Tem gente levando uma vida cristã no pagode e pensa que sou eu que vou fazer alguma coisa. Eu luto e oro para que a tua vida seja mudada. Agora, se tu não mudar, não vai mudar a minha não. Eu estou aqui caminhando, eu estou procurando viver a palavra de Deus, eu estou ensinando aqui. Agora eu fico orando, dizendo assim, pô Senhor, muda a mentalidade desse homem, muda a mentalidade dessa mulher, muda a mentalidade dessa família, né? Traz de volta, né? Faz, onde o diabo tentou destruir, Senhor, né? Destrói o diabo nisso. Só que quem não dá valor para a palavra, irmão, a palavra é muito sério. Aquilo que Jesus ensinou é muito sério. E hoje em dia não tem mais temor. É por isso que muita coisa acontece no meio da igreja. Muita coisa acontece. E tem gente que fica até envergonhado. Ô pastor, isso não devia acontecer. Eu digo, tem que acontecer, minha filha. Tem que acontecer. As coisas precisam acontecer para servir de lição para mim, que sou pastor. Né? Servir de lição para mim. Tempo desses, os irmãos sabem disso. Um pastor, né, perdeu uma área por causa de adultério. Quando eu fico sabendo de uma coisa dessa, eu fico mais crente do que nunca. Eu digo, meu Deus, se isso aconteceu com ele, imagine comigo. Aí eu me sinto mais fraco, mais frágil, mais miserável, porque às vezes a gente é igual Sansão. A gente sabe onde tem que caminhar, a gente sabe o que tem que fazer, mas aí a gente vai cometendo um errinho ali, aí vai cometendo um errinho aqui, aí vai falando um palavrão, aí vai fazendo coisa errada, aí a gente pensa assim, mas quando eu subi no púlpito, Deus foi comigo, quando eu subi no púlpito, Deus falou, né? Quando eu cantei, meu Deus do céu, a igreja aplaudiu. E no dia em que você não puder mais cantar, e no dia em que você não puder mais pregar, e no dia em que você não puder mais andar, e no dia em que a mão desse Deus, que não se deixa escarnecer, vier sobre a tua vida, e Ele vier com juízo, mude hoje, não deixe para amanhã. Hebreus capítulo 1 diz que nos últimos dias Deus falou pelo Filho, com a humanidade. Deus quer falar conosco, Deus quer falar por esse evangelho com a nossa vida. É por isso que eu estou aqui, ó, dizendo, essa palavra é inspirada, essa palavra é verdadeira, essa palavra é única, essa palavra tem que ser colocada na nossa vida, a gente tem que praticar. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira. Estou tomando até um tempinho a mais aqui, irmão, porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu serei cobrado, porque tem muita gente que pensa assim, que quando chegar lá no céu,
Cadê fulano? Por que ele está lá no inferno? Deus não vai fazer isso comigo não. Você está pensando que Deus, Ele vai requerer a tua vida de mim? Negativo. Deus vai dizer para mim, tu pregou? Eu digo, eu preguei, eu apertei o cinto, eu falei, pode voltar lá na fita celestial lá, eu preguei. O que me livra do meu julgamento é eu estar pregando. Está entendendo, irmão Austin? Está entendendo, Diácono Robson? Agora, se eu fosse frouxo, um covarde, não falasse, aí eu fui para o inferno porque você não pregou. Agora vai falar junto com ele. Está entendendo? É por isso, obreiros da igreja, nós não podemos negligenciar para afagar ninguém. A palavra de Deus tem que ser pregada. Custe o que custar, é para amigo, né? É para discípulo, o que precisa ser pregado, precisa ser pregado. Agora, a palavra de Deus, não vem aqui subir no púlpito para desabafar. Nós já temos palavra suficiente, contexto suficiente, texto suficiente para pregar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, é inerrante, é Deus falando com a igreja. E nos últimos dias, Deus falou com o Filho para mudança, para transformação do mundo. E essa palavra tem poder de transformar. Só que o homem tem livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio. Tem gente que ouve essa palavra e coloca em prática, porque decidiu viver, porque reconheceu qual foi o Cristo que morreu por ele na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, e Jesus é tudo na nossa vida, na nossa história, nós aprendemos a respeitar Cristo. Você sabe quem deixa de respeitar Cristo? Quem não sabe quem Ele é. Quando não há respeito por Cristo, a pessoa faz qualquer coisa, anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, age de qualquer maneira. Mas quem respeita essa palavra, por mais difícil que ela seja de viver, eu confesso para os irmãos, quando eu era jovem, poxa, está gravando. Quando eu era jovem, vou ter que falar, eu fumava e lia a palavra de Deus. Quando eu entrei nas epístolas do apóstolo Paulo, doía como se fosse adagas entrando no meu corpo, essas palavras do apóstolo Paulo. Quando eu li, irmã Nayandra, quando eu li as obras da carne de Efésios capítulo 5, eu chorava igual criança, porque eu olhava para dentro de mim e eu praticava a bebida, eu fumava, eu era desobediente em casa. A leitura dessa palavra foi me destruindo, me quebrando, não tem jeito. O Deus Todo-Poderoso fala por essa palavra. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu tento mudar, mas você tem tentado do seu jeito, da sua maneira, da sua força. Deixa a palavra de Deus entrar dentro do seu coração, deixa ela fazer a transformação. Essa palavra tem poder para te mudar, para te transformar. Coloque essa palavra em prática, lê essa palavra, coloca ela nos umbrais da tua porta, coloca ela no teu celular, coloca ela no teu Facebook, coloca ela como conduta para a tua vida. Essa palavra, ela tem poder de te transformar. Essa palavra não é minha, essa palavra, ela é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e também da tua vida. E Deus te criou com propósito. Deus não te criou para te ser uma vergonha. Deus não te criou para te envergonhar o evangelho dele. Deus, ele te criou, ele te formatou, ele te deu fôlego de vida. Você só respira porque Deus te deu. Você só amanhece porque Deus permite. Nós só estamos vivos por causa de Deus, irmão. Uma vez conhecendo essa palavra, nós não podemos ser ingratos, rebeldes, desobedientes. Malditos seremos se nós negligenciarmos tamanha salvação. Todo dia e toda hora é o momento para mudar. Hoje eu estou mudando muita coisa dentro de mim hoje. Hoje é o dia de eu mudar. Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia da gente ser mais obediente, mais temor.
obediência, porque essas coisas não são vãs, essas coisas vão nos conduzir para o céu, essas coisas são para a nossa melhoria, essas coisas são para que os planos de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Deus, Ele fala através da sua palavra. O segundo propósito dessa palavra é Deus expressar claramente a sua vontade redentora a todos os homens e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Estava até comentando com o diácono Ananias e o diácono Luiz ontem, né? Tem momentos em que o Espírito Santo pega o caboclo e faz uma transformação assim que a gente, meu Deus, que coisa, né? Mas é de fé em fé. Eu acredito que Deus pega e transforma? Eu acredito, irmão, eu acredito. Mas eu acredito que tem momentos em que a gente precisa ser trabalhado, de fé em fé. Está entendendo? De fé em fé. Hoje eu estou com Deus, aí eu dou mais um passinho, eu estou mais perto, né? Até final do ano eu vou estar mais perto, eu vou obedecer mais, eu estou na igreja, eu estou recebendo doutrina, estou recebendo conhecimento. Irmão, sabe quando é que vai acabar isso? Quando Deus me levar. Nós nunca vamos chegar no processo de perfeição, por maior mudança que Deus fez na tua vida. Mas se você não buscar melhor, aí você pode esfriar. Aí é pior. Não é não, Gilberto? Aí é pior, né? Jesus vai lá, limpa a casa, expulsa, né, o inimigo. Aí os espíritos vêm lá, toma de conta, mas no dia em que você negligenciar esse Espírito Santo, deixar de obedecer, aí o inimigo vem com mais 7. O que a Bíblia diz? Que o estado daquele é pior. Às vezes eu fico até pensando, digo, meu Deus, se for para mim trazer um irmão para a igreja, ele aceitar Jesus e eu abandonar ele, é pior do que eu nunca trazer esse irmão. Porque se eu trazer e não cuidar dessa pessoa, ele vai ser pior, o diabo vai abrir mais porta na vida dele. Se ele já fumava, ele vai fumar mais. Se ele já prostituiu, ele vai... É por isso que nós temos que ter um cuidado, como filhos, olhar no olho, porque tem gente que tem medo. Meu filho, o que está acontecendo? Meu filho, vamos conversar. Olha aqui no meu olho, senta comigo, vamos tomar um café com farinha aqui. Vamos conversar. Muitos hoje querem ser juízes. Poucos querem ajudar. Poucos querem sentar e conversar. Meu filho, como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Sou teu amigo, sou teu irmão, sou teu dirigente, sou teu pastor. O que está acontecendo? Pastor, abre teu coração e vamos orar e vamos se ajudar uns aos outros. É isso que está faltando. Não adianta a gente colocar bebês espirituais, trazer para dentro da igreja. A palavra de Deus diz que o propósito é nós conhecermos a Cristo, trazer pessoas a conhecer a Cristo, mas não é só isso, tem que acompanhar. Jesus passou 3 anos e meio carregando 12 discípulos, no último dia deu B.O. ou não deu? Quem estava lá no reencontro, deu problema ou não deu? Tudo aquilo que Jesus imaginou para eles, eles não fizeram. Jesus desistiu deles? Não! No último dia, ele vai lavar a pé, e vai recuperar, e vai restaurar. Ei, irmão, nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Pastor, está dando dor de cabeça, como o pastor João das Câmaras falou lá, né, no congresso, dá dor de cabeça, toma conta de pessoa. Mas é o nosso legado, é o papel da igreja, é o meu papel, é o teu papel. Deus te chamou para isso, e Ele vai te capacitar para isso. Pastor, mas eu estou passando luta. Essas lutas que você está passando vai ser experiência. Quando alguém disser assim, rapaz, eu estou passando, eu digo, eu já passei também, mas eu entreguei minha vida para Cristo, eu agi assim, e eu venci, e você vai vencer também. É assim que Deus faz, amém, irmão? É de fé em fé. Então não desista. Quem sabe alguém chegou aqui e disse assim, pastor, eu nunca tive essa mudança. Eu mudo, mas eu tenho dificuldade, eu ainda sou assim, eu ainda sou assado.
né? Eu ainda sou dessa maneira. É de fé em fé, meu filho, não desiste não. Só não deixa de caminhar, só não deixa de andar. Pratica, lê, coloca essa palavra em prática, muda paulatinamente, muda diariamente, porque até hoje, 20 anos depois da minha conversão, eu ainda preciso mudar, eu ainda preciso me transformar. Amém? E essa palavra aqui é o manual de transformação, é o manual de conduta, e por ela eu vou alcançar o céu junto com a minha família. Ainda tem essa ainda. Olha a responsabilidade que está sobre mim. Hoje mesmo eu e a minha esposa estavam conversando, né, sobre coisas de psicólogo, esse negócio todo. Eu até mostrei um livro para digo, lê esse livro aqui, meu irmão, que eu não gosto dessa área não. Se tu gostar dessa área, essa área é tua. Mas eu li esse livro aqui só para mim responder as perguntas. Mas essa área aqui é uma área, se tu mergulhar nesse negócio aqui, tu vai aprender muita coisa. Então cada um de nós temos uma área. Minha esposa, por incrível que pareça, pode parecer comigo, né, nas pregações, mas ela tem uma área mais emocional, mais por cuidado, né? Ela é mais alma, né? Na realidade ela é mais coração, eu sou mais corpo, né? Ela é coração puro. Então o que acontece, queridos? Esse é o propósito da palavra de Deus. E para finalizar, qual é o poder dessa palavra? A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para nos mostrar o seu poder. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 16, ela diz que essa aqui é a espada do Nossa, isso aqui é uma arma na tua mão, querido. Isso aqui é uma arma que destrói o diabo, que destrói o pecado, que destrói a carnalidade. Isso aqui é uma arma que transforma vidas, né? Tem gente que isso aqui pensa que isso aqui é uma arma para matar. Essa arma aqui ela não é para matar, essa arma é para trazer vida, e vida com abundância. Amém? Isso aqui é uma arma que tem 66 canos, 1.334 mil munições, amém? 8.000 promessas, né? E essas promessas são poder para transformar a vida do homem. E essa palavra aqui, ela também é uma arma, espada, que também nos livra dos dados inflamados do maligno. Ah, irmão, eu sou tão pequeno, eu sou um lixo, que eu dependo da palavra diariamente. A minha esposa sabe como é que eu sou, e sabe como eu tenho um apego pela minha Bíblia, pelo meu livro, que eu leio diariamente, porque eu sou falho demais. E se eu não me apegar nesse negócio aqui, se eu não pensar, se eu não ler, se eu não me apegar na minha Bíblia, eu tenho o maior medo de falhar, de decepcionar o meu pastor, de decepcionar a igreja que eu estou à frente. Então eu vivo com isso aqui direto aqui, porque eu não confio em mim, mas eu confio no Deus que me chamou. Nele eu confio. Está entendendo? Aí o que eu te digo? Isso aqui é uma arma. Ah, irmão, se toda vez que a gente fosse dar um murro em alguém, ou falasse mal de alguém, a gente lembrasse da palavra, a gente calaria a nossa boca. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. O cara me deu uma rasteira uma vez no futebol, aí eu levantei, bati o pó e disse assim: não vai ficar assim não, negão. Vou rachar a cara dele no meio, não tem jeito. Aí já fui tirar o pó aqui, aí já fui para cima, brabão. Quando eu botei para cima, quando eu vou para confusão, aí eu lembro de um texto: a tua luta não é contra a carne, nem contra... Aí eu murchou. Quando a gente coloca a palavra no coração, quando a gente pensar em fazer algo mal contra a gente mesmo, contra o nosso irmão, né? O pai da mentira é o diabo. Então quando você fala alguma mentira de alguém, inventa alguma coisa, faz uma fofoca, aí você já lembra: meu Deus, não posso falar isso não, porque quem fala é o diabo. Eu não sou o diabo, eu sou de Deus. Acabou a palhaçada. Eu não vou brigar com ninguém porque é porfia. Eu não vou... discórdia, isso não é de Deus. E quando a gente tem palavra, a gente evita muita coisa a gente fazer. A gente precisa colocar essa palavra como conduto. Então essa palavra ela tem poder, ela é espada, ela é o poder capaz de destruir as fortalezas do diabo. Ela penetra no mais íntimo do ser humano. Eu já vi gente braba, Diácono Robson, braba, perigoso.
O cara disse: tu vai evangelizar esse cara, ele é perigoso. Aí eu abri a Bíblia assim, abri em João 3,16, já estou terminando já. Abri em João 3,16, dizia assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe quem é esse Jesus? É o Jesus que te ama e eu te amo também. E a lágrima já estava rolando lá pelo outro lado, e quando veio já estava de joelho, quando veio já estava orando para o caboclo aceitar Jesus. Ah, é o brabo, é isso, é aquilo. Nós somos mais brabos ainda, porque temos a palavra, né? Se tem alguém perigoso, nós que somos perigosos, sabia disso? Porque nós temos a verdade, e essa verdade muda o ser humano, independente de quem ele seja. Independente de quem ele seja. Nós não somos perfeitos, viu, irmão Vandinho? Aqui, ó. Isso aqui é uma organização onde existem pessoas, eu nunca vi pessoas perfeitas. Mas eu vou dizer uma coisa: se existe um lugar onde o povo busca um Deus perfeito, é aqui. É aqui. Há imperfeição em nós, mas o Deus que a gente serve é perfeito, né? Muita gente fala da gente: é porque isso, é aquilo, crente é isso, crente é aquilo. Mas vem aqui para dentro, come da nossa comida e bebe da nossa bebida espiritual. Tem experiência com o nosso Deus, e tu vai ver o teu caminhar e o teu proceder vai ser de bênção e vai ser de milagres. Quando se cria assim, dá uma salva de palmas para Jesus. Essa palavra transforma, muda. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé essa noite, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos